Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um culto dominical, mais um culto da manhã aqui na Igreja Batista da Freguesia. Quero te convidar já a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor junto com a gente, enquanto a gente se prepara para ouvir uma mensagem do pastor Rogério. Vamos lá? Receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Jesus. Pois eu sei que é
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Clarinha, ora pra gente. Senhor, nós pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor possa estar presente aqui, Pai, entre nós, Deus. Não exatamente aqui no templo onde nós estamos gravando, Senhor, mas presente em cada lar que está assistindo essa gravação, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, agir através de nós, que a gente possa sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor. Vem de novo, Pai, e nos renova, Deus, nesse momento tão complicado, Senhor, que o Senhor possa nos trazer esperança, Pai, que o Senhor possa ser a nossa esperança, Deus, que a gente possa descansar em Teus braços, porque é o único lugar em que nós encontramos refúgio, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, desde já Te agradecemos. Obrigada, Pai, pela dádiva que é, Senhor, entoarmos louvor a Ti, Senhor. Fica conosco nesse culto, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Fique agora com a mensagem do pastor Rogério e à noite a gente se vê novamente. Até lá. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, também todos vocês que estão sintonizando o nosso canal no YouTube para ouvir a mensagem de Deus nesse domingo pela manhã no nosso culto matinal. Muito prazer em receber a todos. Vamos saber quais são aqueles por quem nós estaremos orando hoje. Nós vamos agradecer os aniversários nesse tempo da Edna Vieira, da Adir e da Adailma, os aniversários de casamento da Elás e do seu esposo e os aniversários de Welles e Suzy também de casamento. Vamos estar lembrando de orar por aqueles que estão doentes. Precisamos orar por Juliana, Marilac, Rejane, orar também pelo Agnello, irmão de Dona Alzira, orar também por aqueles que estão se recuperando da Covid, como por exemplo os pais do Rafael Venturotti, que eles possam ser abençoados também. Vamos orar pela Júlia,
que está fazendo as suas provas no Enem. Muitos dos nossos jovens estão nessa situação, vamos orar por eles. Orar por Jalcione e Amarilis, parentes do Milton Bahia. Orar pelo Marcos, amigo da Vera. Vamos orar pela Robertinha também. Vamos estar orando pela Juliana, filha da Denise, pela sua conversão, pela sua família, pela sua vida. Vamos estar agradecendo a Deus pelas melhoras do Leonardo e também dos sobrinhos da Vera, o Bruno e a sua esposa. Vamos estar orando também pelo nosso querido pastor Ede e pela Brenda, que eles estavam com Covid, estão acabando o seu processo agora de recuperação. Orar também pela Hannah, pela sua filhinha Britton e por outras pessoas ligadas a eles que estão acometidas do Covid, algumas com bastante gravidade. Vamos estar orando também pelos nossos governantes. Nós sempre oramos por eles, porque é assim que a Bíblia nos ensina a fazer. Vamos estar orando pelos pastores, pelos missionários, pelos profissionais de saúde, orando pelo nosso país, por esse momento de vacinação. Estamos aí colocando bastante esperança nesta aplicação de vacina, embora nós saibamos que tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. Lembre-se que os nossos encontros acontecem, como hoje, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal, como estamos tendo agora. Às 15 horas, nossa Escola Dominical Kids, com as crianças, às 15 horas também pelo Zoom. Às 19h30, com o nosso culto em família, pelo YouTube. Quarta-feira, o nosso Oração e Ação às 19 horas pelo YouTube, Estudo Bíblico. Quinta-feira, Oração e Ação 19 horas com os nossos jovens. E na sexta-feira, Oração e Ação Kids, 19h30, com histórias, com atividades, com bonecos para as nossas crianças também. E assim, nós estaremos sempre compartilhando a palavra de Deus de muitas formas, de muitos jeitos, online por enquanto, mas estamos pedindo a Deus que esse momento passe e que nós possamos estar novamente juntos, nos abraçando, nos beijando, tendo uma comunhão ainda mais próxima, mas, por enquanto, como a medida de sabedoria e de respeito àqueles que são mais vulneráveis, estamos sendo prudentes e estamos aguardando melhorar essa situação de contágio. Mas agora nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a unção dele para este culto, para esta palavra que nós vamos compartilhar. Então, feche seus olhos agora, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, abençoa a nossa Igreja Batista da Freguesia na ilha, abençoa todos os membros. Muito obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Preserva as vidas, Senhor, eu te suplico, tem misericórdia de nós e suplico a tua unção do Espírito para esta palavra que agora vamos compartilhar. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia, por favor, da mesma maneira que fizemos no domingo passado, abra em Eclesiastes. Não é um livro que tão comumente é usado para que se tire dele textos para pregação, mas pregamos na semana passada e vamos pregar outra vez hoje a respeito deste livro de sabedoria, um livro poético, até um tanto filosófico, Eclesiastes. Abra aí, deixa aberto em Eclesiastes. A palavra hoje tem como título que tenham vida em abundância. Uma vez Jesus disse isso de João 10:10. Disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham vida em abundância. Vida. A vida é algo que nos faz filosofar, que nos faz pensar, refletir.
Semana passada, no domingo, eu preguei sobre o sentido da vida segundo o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro que parece muito filosófico. Uma olhada desavisada ao livro de Eclesiastes pode nos levar a crer que estamos ali apenas pensando filosoficamente, sem uma alusão mais profunda à vontade de Deus em alguns momentos, apenas filosofia humana, mas é muito além disso. Quando houve a definição sobre quais seriam os livros que participariam da Bíblia hebraica lá pelo ano 90 da era cristã, houve até alguma oposição no sentido de que o livro de Eclesiastes se posicionasse dentre os escritos sagrados. Quando do fechamento do cânone da Bíblia que nós utilizamos, a Bíblia cristã, lá pelos anos 300, também houve questionamentos com relação à participação do livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes, esse livro atribuído a Salomão, que aqui no livro se intitula O Pregador, pode em algum momento até parecer um tanto pessimista, quando ele acaba usando como base nos seus textos algumas expressões muito conhecidas, muito reflexivas, quando ele diz que todas estas coisas acontecem debaixo do sol, quando o pregador diz assim, olha, eu percebi isso ou aquilo, quando ele diz assim, disse o meu coração que, ainda quando usa a expressão tudo é vaidade, ou quando ainda diz isto é correr atrás do vento. Na minha última pregação, eu frisei que na busca do sentido da vida, nós precisamos entender, debaixo desta orientação dada por Deus ao autor sagrado de Eclesiastes, que o sentido da vida não se encontra na exclusiva razão, ou ainda no conhecimento acadêmico, ou na sabedoria, no estudo. Também o sentido da vida não pode ser encontrado nos prazeres, embora ter prazer justo, prazer correto, é bom, e ter estudo e razão e conhecimento seja bom também. Mas o sentido da vida também não pode ser encontrado apenas no trabalho duro, na acumulação de bens, embora trabalhar e acumular alguns bens durante a vida sejam tarefas dignas e até desejáveis. Mas o texto que nós lemos na semana passada conclui que o sentido da vida está, na realidade, aqui em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, apenas recordando que de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o tudo de todo homem, ou o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Diante disso tudo, nós podemos pensar, mas por que então o sábio Salomão, inspirado por Deus, sabendo que o homem não pode colocar a sua consagração aqui nas coisas da terra, foi usado por Deus, neste livro, para falar tanto, filosofar até sobre as coisas do cotidiano, as coisas debaixo do sol de todo dia, ou as coisas a que se atribui a expressão, tudo isso é vaidade. A gente se pergunta por que o Senhor teria inspirado para que ele nos falasse sobre isso. Muito bem, lembre-se que Jesus disse, olha, eu vim para lhes dar vida, e vim para lhes dar vida em abundância.
Quando nós, arrependidos dos nossos pecados, recebemos Jesus no nosso coração, e isso é fundamental, se arrepender dos pecados e receber Jesus no seu coração, pela graça de Deus, nós fomos salvos, fomos redimidos. Mas, quando nós somos salvos e redimidos, isso não quer dizer que naquele mesmo momento, naquela mesma hora, nós seríamos teletransportados para o céu. Acabou a vida aqui, acabou tudo, aceitei a Cristo, agora fui teletransportado para o céu. Não é assim. Nós não somos teletransportados para o céu da glória de Deus e imediatamente a nossa vida continua aqui constantemente. Aceitamos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, buscamos uma vida de santidade, mas tantos de nós permanecem aqui nesta vida debaixo do sol dezenas e dezenas e dezenas de anos. Muito bem, essa vida abundante que Jesus nos promete, ela tem início em uma vida transformada. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Então, essa vida abundante, ela começa aqui, logo quando você se arrepende dos seus pecados e você aceita Cristo como seu Salvador. Você vai viver essa vida transformada não só na eternidade, mas essa vida transformada, essa vida abundante, deve começar logo, deve começar aqui, ainda que a sua esperança esteja colocada nas coisas do céu. Você deverá ter uma nova relação com as coisas terrenas. E Eclesiastes vai nos ensinar, muitas vezes filosofando, a viver debaixo do sol, mas viver aqui uma vida transformada, abundante. Essa é uma das importantes propostas de Eclesiastes. Vamos lá, vamos começar pensando no seguinte. Lembra daquela expressão que o melhor da festa é esperar por ela? Eu já ouvi isso muitas vezes. Às vezes a gente promete à criança que vai fazer uma festa de aniversário para ela e ela já começa a gostar daquilo dias antes, às vezes semanas antes. Como é que vai ser a minha festa, pai? Como é que vai ser a minha festa, mãe? Vai ter brigadeiro? Qual é a música? Como é que vai ser a decoração? Então, o melhor da festa, às vezes, acontece antes da festa. E é interessante que depois da festa, aquela festa que foi muito boa, aquela alegria continua, lembrando das coisas que aconteceram, vivendo aqueles momentos ou revivendo aqueles momentos maravilhosos, olhando as fotografias. Agora, então, com essa facilidade de fotografar e de filmar tudo com os nossos smartphones, nossa, as crianças aproveitam muito. Você lembra daquela passagem do eunuco e Filipe, quando Filipe prega ao eunuco lá na faixa de Gaza? Vale a pena a gente ver. Abra aí a sua Bíblia em Atos 8. Abre aí. Atos 8, vamos dar um pulo lá para o Novo Testamento, porque é muito legal e a gente vai certamente entender isso, que a alegria da festa começa antes e vai para frente depois também. Atos 8, lembra o que aconteceu? Filipe, que era um homem extremamente ligado ao testemunho da palavra, ao evangelho, um diácono muito espiritual, recebe uma orientação de Deus para que, olha, você vai lá para
para a cidade de Gaza e você vai encontrar um homem assim, 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 vai até ele e você vai explicar a palavra para ele, você vai pregar o evangelho para ele. Lá foi Filipe, e então aquele homem que estava num cortejo bastante luxuoso, ali em Atos 8, 34 e 35, nos diz assim, olha, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. Começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Muito bem. Aquele homem, aquele eunuco, ele não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, ele ainda não tinha entendido, ele ainda não tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, que seria a festa, mas ele já estava vibrando com a possibilidade de compreender. Ele estava ali ansioso, então ele estava se alegrando antes da festa propriamente. E aí aconteceu a descoberta. Ele descobriu, entendeu quem era Jesus. Vire a página aí, em Atos 8, 36 até 38, acontece que, seguindo eles caminho fora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, pode ser, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Oh, glória! Ali a festa, o eunuco se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Festa! Mas a festa não acabou ali, a festa continuou, teve continuidade no próximo versículo, veja o 39 de Atos 8, diz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Aquele homem, aquele eunuco, teve alegria da expectativa da salvação. Teve alegria da salvação. E teve alegria da continuidade da salvação, cheio de júbilo. A vida cristã também deve ser assim. Ao sermos salvos, nós seguimos pela vida com uma nova visão do que seja viver. Do que seja viver. Eclesiastes vai nos falar deste tempo debaixo do sol, que nós vivemos neste mundo, lidando com as coisas terrenas, mas já transformados, já salvos, experimentando a esperança da salvação, mas experimentando agora, já aqui debaixo do sol, com todas as lutas da vida, a alegria da salvação. Vai nos falar sobre esse texto o grande comentarista bíblico Champlin, citando Scofield. Ele diz o seguinte, o melhor que o homem pode chegar nesta vida, a parte da redenção, ou seja, além da redenção que já aconteceu com ele, está questionado, está descrito em Eclesiastes. Vamos hoje pensar em apenas 3 versículos de Eclesiastes e tomar dali, compreender dali a orientação que Deus nos dá sobre os assuntos tratados nesses 3 versículos, sobre como viver a vida cristã, a vida de um salvo, da melhor maneira possível aqui na realidade terrena, enquanto não somos passados para a realidade espiritual do céu. Então abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 7
8, 9 e 10. Vamos ver 4 versículos. Então, Eclesiastes 9, 7, 8, 9 e 10. Prontos? Vou ler, acompanhe aí com bastante cuidado. E o texto diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus, já de antemão, se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas ou brancas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que tu amas, todos os dias da tua vida fugaz ou que passa rápido, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Muito bem, vamos entender aqui esses 4 versículos, o que temos de Deus para entender. Primeiro, no versículo 7, o texto vai dizer assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. O texto começa a dizer: olha, você coma e beba com alegria, gostando, apreciando a comida e a bebida, reconhecendo a presença de Deus nesses atos tão simples. A vida aqui na Terra segue em frente. Pessoas conhecem Jesus como Senhor e Salvador, se arrependem dos seus pecados, recebem Jesus no seu coração. E a vida segue, e ela segue para os salvos e segue para os não salvos também. Ela segue, ainda que os salvos estejam cheios de esperança da vida eterna na glória de Deus, mas eles seguem com a realidade da vida terrena. Levanta-se o sol pela manhã, se põe à tarde. Todos nós, salvos e não salvos, acabamos por ficar cansados do nosso trabalho, como diz o texto, que afadigante. Nós envelhecemos, nós adoecemos, todos nós. Nós adoecemos e tantas vezes nos restabelecemos. Conhecemos pessoas, casamos, comemos, bebemos, constituímos família, passamos períodos de mais tranquilidade financeira, menos tranquilidade financeira. Vida debaixo do sol. O grande diferencial está no nosso olhar sobre tudo isso, na nossa posição, na nossa atitude com relação a essa vida cotidiana que acontece debaixo do sol. O texto diz: come com alegria, bebe gostosamente. Mas isso, pastor, é algo tão simples, tão corriqueiro. Às vezes a gente faz e nem nota. Olha, o pão e o vinho a que esse texto se refere eram a comida comum daquela época. A comida comum. Os soldados romanos recebiam para beber como a bebida comum vinho acre, ou seja, vinho azedo. Era a bebida habitual dos soldados. Lembre-se que lá no Evangelho de João, no final de João, quando Jesus está na cruz e diz: tenho sede, um dos soldados deu vinagre para Jesus. Não é que ele quisesse maltratar Jesus, talvez aquele soldado tenha tido até um momento de misericórdia ali, mas ele estava dando para Jesus a bebida corriqueira. Era o vinho acre. Pão e vinho era uma bebida comum.
A questão está em perceber a bênção de ter a comida comum debaixo do sol de cada dia e se alegrar com a possibilidade, com a bênção de ter a comida comum. A bênção de que, em sendo nós salvos por Jesus Cristo na cruz, estamos vivendo e percebendo a alegria de cada dia da nossa vida. Nós podemos lembrar disso. Eu tenho um caso de família, uma antiga parenta pela parte do meu pai, mulher muito humilde da roça. Ela uma vez veio nos visitar aqui quando eu era criança. E aquela mulher teve uma vida de tantas privações, de pobreza, de sustento difícil. E ela tinha um hábito interessante. Ela sentava na mesa, na hora do almoço, aqui na casa de meus pais, e quando eles traziam a comida, ela tinha uma alegria de ver aquela comida, e ela comia com todos. Quando ela acabava, ela tinha um ar de alegria e dizia assim: comimo, comimo. Como quem diz assim, conseguimos comer mais uma vez. Ela tinha uma alegria incomum diante de um simples prato de comida. Nós podemos nos alegrar todos os dias, entendendo que precisamos ser gratos diante das coisas comuns da vida que Deus nos traz. Quanto mais Deus nos traz sustento, mais nós devemos ficar felizes e agradecer a Deus. Quanto mais do pão e dos milagres e da salvação de Deus que vem até nós, nós precisamos entender que é motivo de nos alegrarmos diante dessas coisas comuns debaixo do sol. Há um texto que vocês conhecem, eu quero convidar a que vocês vejam comigo. Está lá no início da Bíblia, em Êxodo 15. Êxodo 15, o segundo livro da Bíblia. Vamos lá, Êxodo 15, primeiro no versículo 20. Êxodo 15, deixa eu ver aqui. Ok, Êxodo 15, 27. O povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho recentemente, numa situação milagrosa que Deus havia promovido. Abriu-se o Mar Vermelho, eles passaram, os egípcios ficaram presos ali nas águas que se fecharam. Então o versículo de Êxodo 15, 27 vai dizer que aquele povo então chegaram a um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. O povo de Israel acampou ali. Agora versículos 16 de 1 a 4. Partiram então de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, reclamou contra Moisés, contra Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aquele povo foi libertado de uma escravidão de 400 anos. O Senhor fez milagres na vida deles, mas eles murmuravam, eles reclamavam pelas coisas do cotidiano. Eles adquiriram o hábito de reclamar, o vício de murmurar.
Essa questão da reclamação, do não reconhecimento da bênção de Deus em cada dia, debaixo do sol, se torna uma atitude equivocada na vida. Mas se torna uma atitude equivocada na vida do crente também, que acaba, ainda que tendo aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, ainda que tenha se arrependido dos seus pecados cometidos no passado, acaba não desfrutando da alegria da salvação, porque não consegue ver nas coisas cotidianas, debaixo do sol, de cada dia, a poderosa mão de Deus. Aquele povo não estava conseguindo ver a poderosa mão de Deus quando, livrando o povo, abrindo as águas do Mar Vermelho, apontou na direção da terra prometida. Nós recebemos o apontamento da terra prometida. Na nossa vida, a terra prometida é a salvação do céu, a vida eterna com Deus. Se nós não aprendemos a reconhecer isso, a alegria diária da salvação fica comprometida. Murmurar, reclamar, pessimismo são formas que se opõem à adoração a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus, não para murmuração. Eclesiastes 2, versículos 24 e 25, volte lá para Eclesiastes, que nós estamos agora trabalhando. Volte um pouquinho para Eclesiastes 2. Veja que texto interessante, Eclesiastes 2, 24 e 25. Preste atenção. Ainda falando sobre ser grato a Deus com as pequenas coisas, comer, beber. Olha o que diz Eclesiastes 2, 24 e 25. Não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado dele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Todas as coisas boas vêm de Deus, não há alegria longe de Deus. É importante que nós tenhamos esta clara visão. Mas vamos voltar para Eclesiastes agora, Eclesiastes 9, e avançar para o versículo 8. Vamos para o versículo 8. O versículo 8 diz assim, depois de falar de comer e beber, diz assim: em todo tempo sejam alvas ou brancas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Pode ser que isso pareça muito filosófico para algumas pessoas, mas eu vou convidar você a que nós leiamos esse mesmo versículo na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Nova Tradução na Linguagem de hoje. Então, Eclesiastes 9, versículo 8, vai dizer o seguinte, olha: procure sempre parecer feliz e satisfeito. Essa é a nova versão na linguagem de hoje. Por que ele está dizendo isso? Olha, ele está dizendo assim, olha, alegre-se em Deus em todas as coisas. Ainda que elas sejam pequenas, elas vêm da mão de Deus. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. É uma posição, uma atitude das pessoas diante da vida cotidiana. Naquele tempo, usar roupas alvas, como o texto diz aqui, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, é a mesma coisa que dizer, vá e tenha um sentimento de festa todo dia. As pessoas usavam as roupas bem branquinhas nas festas. As roupas branquinhas eram muito desejadas nas festas porque elas significavam a alegria.
Então, quando está dizendo use roupas branquinhas, está se referindo seja alegre como quando você estiver em uma festa. E havia um hábito interessante que as pessoas que iam com as roupas mais branquinhas nas festas, naquela cultura aqui desse tempo, elas eram favorecidas por aqueles que serviam nas festas. Então as pessoas desejavam ter roupas branquinhas. E ainda, outra questão interessante, fala assim, olha aqui no texto do versículo 8, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Os óleos perfumados eram usados pelas pessoas nas festividades, para ungir a cabeça e os pés, principalmente. Então, o que o texto está dizendo assim, olha, sejam alegres, sejam felizes como se estivessem nas festas. Vivam, ainda que com todas as lutas da vida, vivam em festa, porque Deus está com vocês. Deus está com vocês. Vocês lembram quando Jesus ele foi convidado para uma festa, para um almoço lá naquela casa de Simão, lembra? Então aquela mulher foi, derramou óleo perfumado na cabeça de Jesus. Há relatos também em que ela derramou no seu corpo, nos seus pés, não é? Então aquilo era uma situação de festa, aquilo representava festa, né? É a mesma coisa que dizer, olha, vivam em alegria, queridos. Vocês têm Deus na vida de vocês, vocês são salvos. Vivam em alegria, apesar das circunstâncias, das lutas do dia a dia debaixo do sol. Billy Graham, uma vez, este grande pregador, né, que vocês certamente conhecem, certa vez disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: ainda estou para ver Satanás superar um cristão genuinamente alegre. Se alguém é verdadeiramente alegre em Deus, essa pessoa, ela não vai ser superada pela ação de Satanás na sua vida. Todas as famílias debaixo do sol, ou seja, no cotidiano da vida real, terão suas lutas, seus problemas, seus desafios. Serão até parecidas as famílias, não iguais, mas há problemas que são tão semelhantes em cada casa. Os salvos devem ser evidenciados porque estão vivendo, apesar das mesmas circunstâncias, uma situação de alegria diferente, de contentamento. Essa alegria, ela está no salvo porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Então, é necessário que naquele casamento, que naquele lar, expresse-se o fruto do Espírito Santo. Eu vou convidar você para que nós leiamos agora o versículo 9 aqui de Eclesiastes 9. Por favor, pegue a sua Bíblia, Eclesiastes 9, versículo 9, que diz assim, olha, goza a vida com a mulher que tu amas, todos os dias da tua vida fugaz ou passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Uma postura alegre, uma postura gentil, dentro do casamento, dentro da família. Embora nós saibamos que todas as famílias vão viver lutas, vão viver problemas, não existe essa questão da família perfeita, isso é um sonho. Todas elas têm suas lutas. Mas, se você vive como um salvo dentro da família, a sua postura deve ser a postura de quem tem o Espírito Santo na sua vida. Lembra quais são aquelas qualidades que caracterizam o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
E você precisa pensar assim: eu tenho dado a minha dose de amor dentro da minha família, dentro do meu casamento? Eu tenho tido a minha dose de alegria dentro da minha casa? Afinal de contas, eu já experimentei a salvação em Jesus Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, mas eu estou vivendo essa alegria do fruto do Espírito Santo dentro da minha casa, com paz, promovendo a paz em casa, tendo paciência com as pessoas e até comigo mesmo, sendo gentil dentro da minha casa, sendo bom, tendo fidelidade nas minhas relações familiares, nas minhas relações conjugais. Tenho sido manso ou tenho sido temperamental e agressivo? Tenho tido domínio próprio? O texto diz assim: goza a vida com a mulher e com o homem, logicamente, porque está se referindo a homens e mulheres. Goza a vida com a mulher que amas. Tenho amado todos os dias da tua vida fugaz. Queridos, a vida passa rápido. É interessante, eu sei que todos acabam observando isso. Outro dia eu bati com a cabeça numa casa de bombas, eu estava consertando uma bomba d'água e dei uma pancada forte, subiu um galo assim na minha cabeça e eu comecei a passar a mão na cabeça, num lugar meio escuro, e olhar para ver se havia sangue na minha mão, no sentido de que se eu tivesse cortado o couro cabeludo. E quando eu punha a mão assim e olhava e não vi sangue, eu fiz uma imagem mental da minha cabeça, logicamente, né? A gente faz a imagem mental. E na imagem mental que eu fiz na minha cabeça, o meu cabelo era pretinho. Eu não vi o tempo passar. Na minha mente ainda estava o registro do meu cabelo preto, embora ele esteja quase completamente branco. A vida passa rápido. A vida é fugaz. Querido, goza a vida com a tua mulher. Querida, goza a vida com o teu marido. A vida passa rápido. Cultiva alegria na sua casa, nas suas relações familiares, com seus filhos. Cultiva alegria. Seja amoroso, tenha alegria, promova a paz, seja paciente, seja cheio de gentileza, felicidade, bom humor. Às vezes a gente começa a cultivar tanta coisa que não tem nada a ver com a nossa vida de gente salva, de gente que já encontrou a salvação e a certeza de vida eterna. Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase interessante, ele diz que o nosso casamento pode ser um jardim florido, mas às vezes nós acabamos fazendo dele um canteiro de espinhos. É uma questão de como eu me posiciono diante da vida, diante de todas essas coisas que acontecem debaixo do sol. Ainda que você tenha recebido Cristo e tenha a futura vida eterna como certa com Deus, você vive hoje. Você poderá viver estas questões terrenas durante dezenas de anos. É claro que eu já tive a oportunidade de ver pessoas aceitando a Cristo e mudando mesmo ali no seu leito de morte. Já aconteceu isso algumas vezes comigo. Mas isso é incomum. Normalmente as pessoas aceitam a Cristo e vivem dezenas de anos. Como não viver uma vida grato a Deus, desfrutando da alegria da salvação? Viva a alegria da salvação. Você vive hoje e poderá viver dezenas de anos. Esta é a tua porção desta vida debaixo do sol. O último versículo desse texto que nós estamos pensando hoje, versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu vou convidar para que nós também leiamos esse mesmo versículo, Eclesiastes 9:10, na
na Bíblia com a nova tradução na linguagem de hoje, para que nós pensemos ainda melhor, ok? Então, Eclesiastes 9, versículo 10, diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. E é para lá que você vai. Essa é a nova tradução. Há um tempo certo para a gente assumir uma atitude otimista, esperançosa, de excelência e permeada pelo fruto do Espírito Santo. Nós temos que fazer o nosso melhor, queridos, entendendo que nós somos um agente de mudança do mundo hoje. O Senhor nos fez agentes de mudança desse mundo. O que seria desse mundo não fosse a presença da Igreja de Cristo no meio da sociedade? Você já pensou nisso? Retire a Igreja de Cristo da sociedade. E todos os valores da Igreja de Cristo em todo o mundo, retire da sociedade. Você já imaginou o caos que seria a sociedade? Por quê? Você, como aquele que é participante da essência da Igreja de Cristo, cheio da presença do fruto do Espírito Santo, é um agente de transformação. Há um tempo para a gente assumir esta posição. E esse tempo não é lá na eternidade, porque na eternidade tudo já está feito, já está pleno, já está definido. A hora é agora. Mas aí você fica pensando, e eu vou ter essa postura de mudança, essa postura de fazer tudo da melhor maneira que eu puder, em quais coisas? E o texto diz para a gente assim, olha, tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme o melhor das tuas forças. Nós precisamos fazer o melhor em tudo, nos nossos relacionamentos, fazer o melhor no comer e no beber. Olha que coisa frugal, simples, mas o texto está dizendo. Ter alegria e gozo e contentamento no comer e beber, no trabalho, na própria disciplina da vida cristã. O que eu quero dizer com disciplina? Fazer o melhor na oração. Oramos pouco, oramos mal. Fazer o melhor no conhecimento da palavra. Fazer o melhor na dedicação do serviço cristão. No amor aos nossos irmãos, no amor ao próximo. Fazer o melhor. No amor à igreja. No uso dos nossos recursos. Às vezes nós deixamos para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, aquilo que fazemos para a promoção do reino de Deus, para entregar o resto. Não é isso que o texto diz. O texto nos ensina a fazer o melhor. Na construção do nosso novo templo, fazer o melhor é para Deus, é para honrar a Deus, é para mostrar a Deus o melhor ao mundo, o quanto nós amamos esse Deus e amamos a sua obra. Fazer o melhor no testemunho para a nossa família, no testemunho para os nossos amigos, até mesmo para os estranhos. Porque na medida em que tudo que vier às nossas mãos seja feito da melhor maneira, nós vamos ser agente para a mudança da trajetória de vida das pessoas que estão à nossa volta. Pessoas vão conhecer a Cristo, pessoas vão ver o testemunho, pessoas vão perceber a nossa alegria da salvação. Na alegria de viver a salvação que nós já recebemos. Queridos, adorar a Deus é parar de murmurar. Adorar a Deus é reconhecer que tudo vem dele e que ele quer o melhor para nós. Por isso Jesus diz, olha, eu vim para lhes trazer vida. E vim trazer vida em abundância. É para isso. O Senhor quer que tenhamos uma vida feliz e abundante. A questão é
qual é a nossa atitude, qual é o nosso posicionamento diante desta vida debaixo do sol. Que Deus abençoe você, que essa reflexão possa mudar o seu posicionamento diante daquilo que Deus lhe dá. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor por todos aqueles pedidos que nós apresentamos no início da nossa conversa de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Pai. Suplico as tuas bênçãos sobre todos os aniversariantes da nossa igreja. Pai, pedimos cura para aqueles que estão enfermos. Senhor, o Senhor é Deus poderoso. Não há nada que lhe seja impossível. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. E nós queremos te suplicar, Pai, cura aqueles que estão enfermos. Senhor, põe tua mão, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Isso não significa que nós nos rebelamos de forma nenhuma com relação à tua soberania sobre nós. Nós vivemos para ti, nós morremos para ti. Nós sabemos da certeza da vida eterna. Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor quer conhecer o que deseja o nosso coração. E o nosso desejo é, Senhor, cura os enfermos, te suplicamos. Senhor Deus, muito obrigado por aqueles que estão se recuperando. Abençoa aqueles que precisam, Senhor, de trabalho, de emprego. Precisam, Senhor, seguir a vida. Abençoa os nossos jovens, Pai, eu te peço. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa a construção do nosso novo templo. O recomeço dessa construção, para que ali nós adoremos o teu nome sem jamais murmurar. Pai de amor, abençoa os governantes do nosso país. Abençoa, Senhor, pastores e missionários. Abençoa os profissionais de saúde, Senhor. Abençoa, Senhor, este momento de vacinação. Nós sabemos que toda boa ciência vem de ti. É a sabedoria que o Senhor dá aos homens. Nós suplicamos que isso seja muito bem sucedido. Senhor Deus, nós nos alegramos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, esse almoço em família, que seja muito bom, em comunhão com seus familiares. E às 15 horas nós teremos já um encontro com as crianças, o encontro da Escola Bíblica Dominical Kids, 15 horas pelo Zoom. E à noite, no YouTube, às 19h30, o nosso culto em família. Até lá!